Fala galera, estamos de novo aqui. Aí, que beleza, hein? Fala pessoal. Estão prontos? Estão preparados? Vamos ver paulada para cima, paulada para baixo. E para quem é que você vai pedir ajuda? Minha nossa. O robô. Ai, ai, ai. Será que vai ser como isso? Vai ser de uma vez? Ou... É uma cilada, viu? Será? Vem o drible? Deixa eu botar aqui no Investing, né? Você acompanha onde, filho? No Investing? Não investe. Pior que tem que deixar uma telinha para investe, né? Vou colocar aqui no canto. Deixar uma telinha para investe. Vou minimizar uma aqui, vou deixar um recortezinho. É Invest Calendar, né? O calendário econômico. Mas deixa no Brasil já certinho, calendário econômico. Nossa, vem projeção de taxa de juros no primeiro ano, segundo, terceiro. A parada vai ser a taxa-alvo. Se vir em 4, né? Não, 3,25 é o esperado, que é um aumento de 75. Se vir em 4,5, aí já é 1, e aí fujam para as montanhas. Daqui a 27 minutos tá aqui marcando, né? Isso aí. Deixa eu deixar o alarmezinho aqui. Mas não seria 3h30? Vai ser às 3, então? Não, é às 3h30 é o Paulo fala. Ah, pode crer. Discurso. É o bate-a-sopra. E aí, vocês têm algo no gatilho, dependendo da situação aí? Cara, vou falar para você. Esperar. Vou falar para você. Agora vamos para o Arrisca Tudo. A última pergunta valendo R$1 milhão. É a pergunta de R$1 milhão. Ai, papaizinho. O Carlos Alberto é foda, né, velho? Ô, louco. Já vai subir tudo esses áudios já para o aplicativo, já sabe, né? Não sei, tá. Já manda pra mesa. Manda pra mesa. Na hora que estiver perto da hora, a gente acho que coloca essa aqui, ó. Que é suspense. Ele tava até agora pesquisando as musiquinhas, é certeza. Nada, tô numa página que tem tudo, cara. Olha lá. Mas tô desde manhã aqui, cara. Pois é, foi isso que eu fiz. Fui baixando um a um. Ah, é? É. E você, Júnior, você vai comprar ou você vai vender? Põe a musiquinha de suspense aí de novo. Perto disso. Olha aí a Orange, ainda bem que você saiu, viu, Renan? Tá voltando, né? Tá voltando. Ui! Nossa senhora! Olha o BTC aí, ó. Menino! Vou deixar aqui, ó, no lugar da Ethereum. Será? A galera já começou a sentar o dedo?
É a trauletada monstra? Será que a gente vai ver uma galera estopada hoje? Isso aí, galera. É pra riba mesmo. Vamos com força. E a app deve estar indo sem mim. Sacanagem, cara. O que a app aprontou hoje foi sacanagem, hein, bicho. Voltou a fazer um pullback de livro. Nossa, agora ela tá indo, Tony. Vacilando, hein? Nossa, mano. De livro, velho. Que Tudo sacanagem. andando? Dá uma olhada na app lá certinho. Ela veio. A gente que antecipou demais, na verdade. Minha nossa. E o robô? Ó, mano, eu falo pra vocês, Figo não falha aí, ó. Já Cadê? foi? Fica no falha. É Vai da app, buscar você o topo fala? aqui, pô. Cara, mas olha que o backzinho de livro. Foi aqui, né? Foi. É o dia de hoje, né, cara? Se não fosse hoje, a gente ia segurar, tá tudo certo. É isso. Cachorro mordido por cobra, até de linguiça tem medo. Só deixou de ganhar, mas não perdeu, tá bom. Ô, Dilma, só deixou hoje, não ganhou. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não ganhou. Não é quem ganhar, é quem perder. Cara, pelo DXY, por tudo que tá acontecendo, eu acredito na compra forte. Façam DXY, suas apostas. Você tá transmitindo no Facebook também, Júnior? tá. Tô fazendo um Menino é teste. engenhoso, né? Diferente. Porra, cara, como é que eu boto pra transferir, transmitir no meu? Dá ou não? Não, não dá, não dá. Não, só, Você acho que pode só dá uma compartilhar. conta. Entendi. Compartilha, cara. Compartilha. Eu consigo transmitir uma outra página do Face, mas aí precisa de autorização, senha, tudo isso. Deixa eu apagar essa luz aqui. Aí. Ah, mas eu consigo compartilhar no meu feed Consegue. e no meu stories. Ah, então beleza. De boa. Tá no mesmo? Dá igual, pô. Manda todos os seus seguidores do Face me seguir lá, velho. Tá aí. Todo mundo em geral já tá lá. Ô, Renan, o que esses caras aí dos sinais tá sabendo que a gente tá sabendo? Como que os caras já entram no short assim? Ah, escreveu no Leu, roubo comeu. Na verdade, o robô não é dos shorts, né? 0,75, filho, tô falando, é isso que eles estão É da sabendo. estratégia. O que é, Júnior? O robô da estratégia, né? Ah, sim. Você acha que deu algum setup e ele entrou? É, É isso. é isso. Porra, mas ele passou 2 dias. Não, cara. 2 dias quieto. Então, aí agora, 30 minutos antes, achou o É. setup. Tá bom. Achou o setup. Hum, 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 hum. E o euro, hein? Porra.
Dá uma olhada, passa as moedinhas pra ver aqui. Caralho, o euro perdeu fundo. Quem? O euro Perdeu o fundo, o euro? perdeu, tá 98, caralho. DXY no teto. VIX caindo. Brigando, na verdade. Ethereum long na máxima. Mentira, só subindo. Bitcoin perto da máxima. Os longs estão aumentando ainda, ô Renan? Não, estão lateral ainda. Mas não diminuíram nem um pouquinho. Vai ser agora. Vai ver umas liquidation. Cara, eu tô muito enviesado, né? Então, para mim tudo é alto, infinito. Ainda mais depois, porque as coisas fazem sentido. Tipo, o preço veio aqui, antecipou, buscou liquidez em 18,5, agora tem que buscar uma liquidez lá no 22, não tem jeito. Eles não podem comprar todas as moedas. Que moedas eles vão escolher para sentar lá? Cara, Lembra a gente falou de comp ontem, ó? acho que eu vou na AVE. Vou querer dar uma olhada de perto na AVE. O que mais? Ó, tem que olhar aqui quem tá acima BNB. Ih, como é que não vai, né, cara? Olha isso. Lindo, lindo, lindo. A ave tá legal mesmo. Olha a FR já dando compra aqui na ave, ó. A Atom tá subindo, hein? Olha os IFR todos apontados para cima. Bitcoin. Maker Down. Solana. Essa aqui é a moeda do Detonator. Conhece um Detonator ou não? Não. Que isso? Não conhece o Detonator? Também. Bom, porque a gente falou ontem, né? Comp 3% de alta agora. ETA. Ô, louco, a Ethereum não para de subir, é isso mesmo? Não? É, bichinho começou a andar, hein? Só porque o robôzinho entrou? Minha nossa. Eu passei na sala de sinais lá pra galera. Nossa! Uma callzinha de graça, né, Júnior? É, de graça. Ô, Maria. Papaizinho. Logo Ah, não, hoje. mas Dior. eu que tô vacilando aqui, não. Tá ainda. Tá igual. Tira do minuto, cara. Vou meter outro cuidado aqui. Eu coloquei cuidado, ela fala alavancagem. Cuidado, cuidado. Cuidado com essas calls. O dia de hoje é brabo. BNB também é um negócio legal, hein? BNB. BNB e AVE. É as duas que eu tô de olho. E aí, já tá dentro já? Não, ainda não. Pegadinha do cara que tá dando. Né? Eu quero pegar a volta, velho. Mano, mas assim, tá tudo no trade system aí, tá indo pela alta. Isso que eu tava vendo também, né, tá ligado? Tá me coçando. Vazando muito aí, Fio. Porque o que vai acontecer? Se vier 0,75, Vou fechar aqui para pelo menos até aqui, né, mano? Não, vai vir, vai vir. Compra um pé de alface aí, tá na feira.
Eu tenho uns áudios no gatilho aqui, hein? 15 minutos, hein? Minha nossa. Tá bom, mas não é o seguinte. Vamos ver. Agora é só vitória, agora é só vitória. Ai, Júnior, você ficou ouvindo também vários assim, ficou separando ou não? Porra, velho. Filtraram tudo, é mesmo? Tive que ficar, não tem outro jeito. É, né? Mas quem tá faltando esses? É o Renan ou é o Júnior? É o Renan. Júnior. É o Júnior. É o Júnior do caramba, Renan. Não vem com essa, não. É o Júnior. É o Júnior. Vocês achou que era outra pessoa? Logo menos. Esse aqui vai ser bem no momento, ó. Nossa, Nossa, nossa. assim você me mata. Ai, ai. Não me chama mandando mensagem pra mim no particular. Não aguentou o Igor, não. Ó, que você tá ao vivo. Olha aí, mano. No seu Facebook. Porra. Fala, galera do Facebook do Júnior. Todo mundo aqui mandando uma fralda pra casa dele, hein? Pacotão de fralda. 2, né? Tem que mandar geriátrica também. Ô, Júnior. Minha nossa. Menino. Ai, ai. Nossa, o mercado parou, cara. Minha nossa. Kendo nem mexe aqui no Brasil. Só no suspense. Todo Não, mundo tô falando sério, esperando. velho. Parece que travou meu computador, velho. Não mexe nada. Tipo assim, nada. Robozinho dos caras deve estar tudo no gatilho. Nossa, os HFT, né? Tudo pronto. E, ó, eles começam a tirar as ordens do book, o book começa a ficar vazio, entendeu? Por isso tem muita volatilidade, porque eles tiram as ordens do book. O Kotok deve estar como agora? Deve estar sussa. É, não sei como é que fica o Gotok, sempre vejo aqui só. Nossa! Cara, tiraram muita ordem. Qualquer coisa já mexe. Claro que nos 5 minutos fica mais violento, né? Bora, galera. Se vier para baixo, vocês vão estopar o JP Morgan. Dez minutinhos, hein? 10 minutinhos. Hora de ajeitar aqui tudo bonitinho. O gráfico tá aqui. Bem na hora acaba a luz. Pum! Né? Nossa. Nossa. Pensou, cara? Ah, o celular tá aí, né? Fica com a internet, tudo, tá suave. Já enche a boleta. 10 mil.
Binance vai até travar. É normal para ela, né? Você chegou a ver o que eu toquei ou não? Não, nem olhei. Cara, tá de boa, tá normal. É. Tá bem limpinho, na verdade, né? Tá, não tá? Tá limpinho, tá. Lá vem o golpe! Cara, pior que o BTC numa hora, eu falei assim, cara, ele vai buscar aquela média de 200. Ele foi lá mesmo. Deu um toque nela. Imaginei que ele fosse fazer o pullback para agora. Ó, o pessoal aí na live, Renan Casagrande. Bora, Aí? Renan. Xará tá aí? Bora, Xará. E E aí, Xará, qual que é a sua aposta? vem com nós e voa. Bora, Bill! Tô botando aqui as ordens stop limit já. Acho que é porque eu não tenho filho que eu gosto de contar a piada dos filhos dos outros. Esse áudio era muito grande. Tô botando compra na superação da máxima do candle e venda na perda da mínima. Nossa senhora. E se vier, tipo assim, Olha. volatilidade, vai lá e vai baixo. Olha ela. Exato. Mas o stop tá também posicionado, né? É invertido. Se eu entrar comprado, o stop tá na mínima do candle. Entendi. Você tá Só vai vir colocando pegar já- stop. Mas Vai. em qual tempo, mano, você tá fazendo isso? 1 hora. Ih, olha o pessoal do Bora Bill aí no chat.
Ó, o Renan falou que acha que vai para baixo, hein? Barabil! Seis minutinhos. Já é 4h20, filho. 4h20. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Tá bom. Ó, os caras tão agressivos aí no chat. Ui, Por 125. quê? Tá rolando aí. Não consigo ver tudo, velho. Ó, Natan falou para você Lógico que mandar um dá. salve aí. Ela manda um salve pra Mandaguari. Falou, Mandaguari! Ih, O Paulo Nese tá o quê? Vai entrar 125 vezes, ô louco. eita! Comprado. Esse aí é o otimista, o Abraão é o pessimista. O Abraão é Vou 125. colocar aqui, O Abraão ele só vai shortar depois que for comprado, aí ele shorta lá em cima. Esse é o Abraão. Abraão. Xião? Abraão. Ó, tem o pessoal do Que Option aí. Isso aí com o Renan. Olha lá, o cara. Paulo, né? Seu cara aqui, ó. Não dá moral pra ele, não. A gente não discrimina quem usa droga, não, velho. Ô, louco, meu! $125, hein? Cabra macho pra cacete. Tá chegando, 1 minuto e 44. Tá quase. Ixi, eita, Igor, olha a Lunk, Igor. Puta que pariu. Já começou, tá? Que o dólar tá mexendo horrores aqui, não tô entendendo nada. Já andou pra baixo pra cima. Ixi, tá caindo, Antônio. Caralho. Adivinha. Pra baixo. Nossa, perdeu o bonito, Nem hein? tempo lá. 10%. Ai, 10%? 10%? Hoje. Ah, tá, porra. Pensei que era nesse candle. Eu falei, porra. Ah, já desceu Nossa, 5%, filho. Ó, quem que tá com o negócio aberto aí? Calendário econômico. Tá aí, ó, na tela, pô. Na tela de quem? Porra, Não mas dá aí... pra ver, não dá pra ver, deixa eu ver. Não, se der pra ver, eu não consigo ver os comentários. Vou tirar então, galera. Vocês vão ficar aí. Ó, o cara com 50 telas não consegue botar ali, ó. Porra. Não, eu tenho também, que é o meu negócio aqui do lado, mas vai que, né? Bom, quem vê primeiro aí já fala. Ó, vou aumentar aqui. Aonde vai sair aí, Júnior? Qual desses negocinhos aí? Aqui, ó. Ô, só pra você ter uma ideia, o índice acabou de entrar em leilão. O que tá acontecendo, filho? O índice acabou de entrar em leilão? É, Cadê filho, a a atividade foi música? tanto que entrou em leilão. Ô, louco, cara. É porque tá sem ordem no Volatilidade. booking. Qualquer coisa, o booking mexe, entendeu? A galera tirou as ordens pregoadas no limite. Entendi. Tiraram as ordens e qualquer coisa, entendi. Caiu, veio. Nossa, caiu, tá Ixi, caindo. ixi, ó o Ethereum já sambando pra cima. Fudeu. Foi pra cima. Ó, o Bitcoin pra cima. Bitcoin. O primeiro movimento é sempre o contrário. Ó, Bitica. Eita, voando. Veio 4,6. Quanto que é isso, Renan? 4,6? Mentira, Ixi, mano. foi mais de 1%. Mais de 1%? Não, 4,6 tá... não existe não, mano. 4,6 é o que, então? Não, 4,6 foi para mais de 1%, porque ela tava 3 e quanto? Eles mantiveram, filho, 3,25. Ué?
Não, se foi para Aqui- 4. aqui não, tá 325 é mostrando 75, normal, É um- normal. é Veio um- 75. Ah, veio 75. 75. É Ixi, voltou 250, tudo veio de novo. veio 75, isso aí. Ethereum voltou tudo de novo, meu pai. Fudeu, veio para baixo tudo. Nossa senhora, Ai, que loucura. papazinho. Vem, neném. Ainda bem que deu stop lá, stop game na Ethereum. Ai, cara, que eu não tirei minhas ordens. Vem. Chora. Nossa senhora, velho. O que tá rolando, meu papai? Olha o BTC, velho. Olha isso. Nossa. Não tem Que nada veio? pra fazer, não, filho. 75 Veio. era pra ter ido pra cima, tá louco? Aí. Ai, que o papai tá bonito aqui, hein? Vai Tá voltar. shortado, ô Tonico? Tô não, tô só olhando. Mano, que foi? Filha da puta. Ai, que sem noção, velho. Pô, lá fora tá caindo feio demais, bicho. Ah, agora arrumado aqui, Renan. 3,25. Ó. Então, veio o que, Ataque? Você viu? Você tá acompanhando Veio aí? 75, normal, que era pra vir, velho. Nenhuma das minhas ordens. Deixei de compra e deixei de venda, não pegou nada. Veio 0,75? Nada. Veio. Então tem que subir essa porra. Ué, essa é a E ideia. Luiz? Então tá caindo. Aí, tá voltando. Quem tem coragem? Nossa. Não dá, né, velho? Eita, caralho, subindo. Que doideira, hein? Só Nossa, maluquice. olhem o gráfico do S&P, velho. Primeiro ele está arrumando na casa, depois é que ele vai. Entendeu? Já fez muita coisa, você que não viu. Primeiro ele está varrendo a sujeira, para depois então. O áudio, Igor. Não é eu não sou eu não. Não? É sim. Ué, ninguém tá falando aqui na sala, pô. Tá sim. Ah, não, foi o Antônio. É o Antônio, então. Ele ficou quietinho. Acho que ele botou por isso. É que eu mutei, caralho. Eu achei que era o Japa. Aquela voz. Olha o Samuel aí, ó. Cara, não tem o que fazer, velho. Cara, se 75 tá indo pra baixo desse jeito, imagina se viesse mais. O Antônio queria 1,5. Olha o S&P. Cara, os caras armaram no S&P, certeza. Cara, independente do que acontecer, eu vou clicar pra baixo. Brown. Mano, esse candle do variação de 4% do BTC, velho. Bota na Esse candle aí, BNB aí. mano. Bota na BNB que você vai ver o tamanho do candle. A BNB chegou aí pra baixo ou não? Foi? Quanto que ela chegou a bater? 2,62. Pegou alguma coisa tua aí? Mano? Pegou o quê? Bitcoin e AVE para cima e para baixo. Pegou as duas ordens? Tá fudido, então. Não, pegou uma, pegou para cima, me estopou no short, e aí pegou aqui a do long, pegou a do long, me estopou no short, e agora eu tô no short. Tá no long agora, quem pega que ele pegou do long? Não, agora eu tô no short. Mano, a minha pulou todas as ordens, velho. Você viu o overbook, como é que tá? Entrou tudo no mercado. Ô, louco, meu! Minhas ordens entrou tudo errado também. A tua também? A minha não pegou? Pegou? A minha entrou errado. A minha entrou errado. Mas veio quanto? Deu 0,75. Tá louco. Esse mercado tá viajando.
Não tá deixando eu colocar o BDC, o BNB. Foi. Deu igual, pô. Foi xoxa, achei xoxa, hein? Foi xoxo. Achei, velho. Normalmente esse nunca é bom. O bom é o CPI mesmo. Tem o Powell ainda, 3,5. Calma que o morde-a-sopra vai vir ainda. Então, mas agora o que ele mais que ele pode fazer, não vai. Se viesse muito, ele ia soprar. Agora que veio normal, tá tudo ok, mano. E dele falando, eu acho que é mais pra cima ainda. O robozinho fez 100%. Ué, a gente saiu nas 3 operações em gain. Tá. Foi gain na Ethereum também. Tá, 100% de gain, tá? 100% de gain. É 100% é o terceiro alvo, né? Tinha deixado uma ordem de venda aqui e a ordem de compra deu aqui na venda. Não, muito filha da puta. Ethereum caindo, hein? Cara, sabe que eu consegui comprar? 18.500 ali de novo? Não consegui. Como assim? Nossa, foi até 18.600. O Ornite também tá no mesmo lugar que eu saí. Negócio. Paia, cara. Não gostei. Vamos voltar a fazer de novo. Não consegui comprar Ethereum 250, não comprei Bitcoin 18.500, nada, não aconteceu nada. O Breno perguntando, foi o. Como é que foi? 2,5, não, foi 2 e quanto? Manteve, 0,75, né? 3,25. 2,75, né? O Breno tá perguntando aí. Não perda de tempo. Realmente. Eu era pra estar lá pintando meu apartamento. Né, não? O mercadinho ficou na mesma, balançou porque tinha que balançar. Não vale, não vale, não vale, não vale, não vale. Tá todo mundo muito quieto, viu, gente? O que tá acontecendo? Mudar para melhor, com certeza. Que a gente ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar ele para melhor, não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. Aqui, na verdade, tá eu e você, eles estão mutados. Só tá eu e você aqui. Tá mutado, né? Tô de volta, pessoal. Boneco de ventríloco, tava assim, ó. É que o sombra não dá nem pra ver se ele tá falando, né? Que não bota a cara. Bota a cara no sol, mano. Bota a cara no sol.
Como é que tá essas operações, Igor? Você quem para cima, para baixo, para Olha o lá, lado? cara, sei lá, cara. E agora? Tá todo mundo olhando para a cara Já do outro, os fechei corretores. aqui. Ficou. Fechou ou tiver positivo, chave? já fechei. Não. Começou a ficar positivo os shorts aqui, deu uns $50, botei no bolso. Boa. Não. Muita loucura. Parei. Parei, menino. Muita doideira esse mercado. Como é que foi a Lung? Que deu? Que pé que deu? Foi ou não foi? Perdeu para baixo, tentando voltar para dentro, fez igual todas as outras, nada. Nada. Fez nada. Bosta Hein? nenhuma. A gente está aqui, né, falando de a taxa de juros vendendo esperado, mas mesmo assim, cara, subiu a taxa. Mas já foi precificado, presta atenção. Subiu a taxa. O S&P, cara, minha nossa. Tá passando aí no S&P, deixa eu ver. Você tá louco. Ele sim me deu um candle e segurou lá embaixo. Ixi, perdendo, hein? Fundinho. O que tá perdendo fundo? S&P. Deixa eu dar uma olhada de perto. S&P. Eita vela, olha o tamanho da vela da S&P, meu Deus do céu. Isso, Ô, louco. Ombro, cabeça, ombro, numa hora? Lá no fundo? Ui! Isso é uma barra, essa conversa. Tá falando aonde, filho? Lá no S&P S&P? H1? Hã? No Ó, à vista, vamos Antônio. deixar estar. No futuro, Antônio. Olha aí o S&P no futuro. Tô vendo. Como cabeça ombro ali ou não? Cara, tem um castelinho de venda. Castelinho de venda, Renan? Tem. Já perdeu a linha ali do fundo, hein? Ai, papai. Será? Será que vem? Quanta maldadezinha. Então, o que tá bom para shortar, então? Nossa, o Cotoque da Ethereum tá tudo chamando com 1.300. Ai, papai. Só as velonas vermelhas. E a riff do Abraão? Uia, deu um PCzão na riff, hein? Ai, gente. É isso, então. Vou voltar para o É isso. É isso, então nada. Pronunciamento daqui a pouquinho, pô. Pode ter mais um candle de desastre, de doideira. Doideira doida. Pra galera que achou que ia vir 1% aí, ó. Errou!
Errou. Cara, o candle da Ethereum foi 9% esse candle da meu papai amado. Candle de volatilidade. Pena que ele subiu para descer, senão o robô ia pegar todos os alvos. Deu 6,8. Hã? Acho que foi deu 6,8. Meu. $1.300. Nossa, cara. $1.260 de volatilidade. Subiram para bater. Estou bem no meio. É. Estou com uma ordem bem no meio de compra do candle. Olha o VIX, quando tentou romper a resistência aí, voltou, caralho. Tinha deixado minha ordem de compra a 19.600. 19.650. Não chegou lá? Preço? Não, chegou, passou, só que executou ela a 19.300. Pô, então se deu melhor, porque senão você ia estar comprado a 19.600. Sim, mas eu tinha stop também. Passou pelo meu stop, pegou a minha ordem de compra lá embaixo, e a ordem de venda que tinha a 19.450 não pegou, porque ela estava no stop. Ai, ai. Da próxima vez eu vou por 1 minuto, ver se eu fico. Tranquilo? Vê se você fica tranquilinho, Renan. Ai, deu até fome. Fez nada essa porra. É bem isso. Fui enganado. Mais um enganado. Extra. Outro tolo enganado. Mas o S&P é o que eu acho que é o que mais está sentindo. Ele está indo para baixo. Nossa, demais. Direcional, né, filho? O VIX também, querendo romper tudo para cima aí, ó, então... Vocês estão agora analisando pelo trade system, vocês estão achando que vai subir ou vai cair? Não. Ué? Pelo sistema que você está vendo. Esquece Paulo agora. Se você tivesse que tomar uma posição. Não ia fazer nada, porque se fosse para vender, estava muito esticado, se fosse para comprar, não tem como. Para mim, a minha configuração. Rapaz, alguém tá com clique alto, é do Júnior, né? Olha aí. Tá com o quê? Um clicão, clique. Quem tá usando o mouse? Eu. É o Júnior. Cliques. O que você tá vendendo aí, Júnior? Conta pra nós. Tô vendendo nada, não. Mas antes de você falar, pera um pouquinho. E aí, Júnior? Olha o DJ. O que você tá vendendo? Ó, Brown, se você está numa posição. Ai,
pai. Se fosse para eu tomar uma posição agora, seria uma posição horizontal lá na minha cama aqui, ó. Quietinho, tranquilo. RVN foi pro saco? XRP surpreendeu aqui, segura. Agora as ordens estão voltando. Cara, foi. Tá no mesmo lugar. Sabe o que é o pior? Não pegou minha ordem de compra lá embaixo. Você vai fazer 100? Se for 100, eu quero. Ou não? Mas só assim, né? Que maldade você fez comigo. O homem vai falar daqui 9 minutos. Vamos ver o que o velho fala aí, então. Vai falar assim, calma, não priemos cânico. Melhor você perguntar lá no posto Piranga. O que vai acontecer? Ainda bem que alguém perdeu tempo fazendo isso para nós, né? Pode crer. É a parte que eu mais gostava lá da live dele. Pior que os caras não conhecem. Eu vou perguntar para a audiência, que a audiência deve conhecer. O xerifão trader. Dá uma fome agora. Cara, tá bem devagarinho, mas o dólar tá caindo, tá? Caindo para baixo da linha? Opa, calma aí. Caindo para baixo. Calma aí. Ei, você falou, é que eu entendi errado. Você falou, tá indo, né? Tá indo. Eu falei, caindo. Porra. Ó, o Júnior não se aguenta, cara. Eu só quero. O Júnior não se aguenta. Minha nossa. Vamos ver uma risada nova aqui, se tem alguma boa. Isso eu não gostei muito, não. Bruno, a Waves tá com tudo, hein? Vamos ver se segue.
Essa Waves aí podia vir a zero, não vale nada isso aí, não. Tem resistência pra caralho agora aí, pra tentar recuperar. Você fala do quê? Da Waves. Que ela perdeu fundo, né? Agora tá cheio de resistência aí pra tentar retomar uma alta. Eu tô de O olho no ADX, J. o ADX ativou uma compra nela. Na compra? Uma galera. Ativou aqui numa hora? É. Na Waves compra? É. Antes do pronunciamento aí. Ai, estão tentando. Olha o Etériozinho querendo voltar. Se esforçando. Pitica. Se esforçando. Ó, no futuro aqui, ó. 4 minutos, hein? O Bitcoin chegou em 18.454. No 4 spot, minutinhos. 18.600. Ó, a Wave está andando, cara. Nossa, sabe o que era legal de ver? O Okotok nessa hora, velho. Já tá bem louco. Comendo pipoca ainda, né? Será que vai dar aquela respiradinha de canudinho? Agora vai vir os panos quentes, filho. Não, se o cara começar a falar perder esse fundo aí, é pau na venda. Se ele começar a falar ganhar esse topo aí, é pau na compra. Pronto. Simples assim? Escreveu, não leu? Trade feito, pode ir embora? Pode ir embora. Vende a casa. Vocês estão de sacanagem! Essa foi do Júnior, né? Não foi, mano. O Renan que tá aí mexendo na mesa. Ô, Júnior, agora é tudo eu, cara. Tudo eu, mano. Minha nossa. Netão, dando berro na galera. Ó, a Lunk já tá querendo voltar pro triângulo aí, ô Tunico. Eu vi. E OTX com gap. Você tá no Vector ou no TradeView, Abraão? Na minha não deu gap, não. Na hora do que tava ali, era só assim, ó. Só um gênio para ganhar essa prova. Michael Phelps, braçada com braçada. Henry Kevich, vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Você bota a ordem, o negócio fica aqui, ó. Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu. Eu acho que no fundo a Dilma tava certa. Só tem que trocar ali ou acrescentar na palavra dela o CZ. Ah lá, peraí. Nosso querido Tunico de Y Street. Leia o comentário do Abraão. Último comentário, por favor. Comentário, IOTX, deixou gap. IOTX, boa! Aí, caralho, boa. Aí, OTX não dá, né, pô? E não pode, você é o Tonico de Y Street. Agora sim gostei. Incorporou, então? Incorporou o Tunico de Y Street? Rapaz. Então você tinha que falar gap, então, né, filho da puta? Verdade. Mas também não vamos exagerar, né? Que nesse Y ainda tem street ali, hein? Olha o Aves. Então, aí o ATX deixou um gap.
Oh, no meu aqui não tá aparecendo gap, não. Será que não? Deixa eu dar uma olhada também. Ou já fechou, no não sei. viu? Parece um trade view na talvez a IOTX spot, não? Deixa eu ver. Vê se é spot o futuro aí, Abrão. Porque o spot tem menos liquidez, Abrão. Eu não queria falar nada, não. Mas o S&P tá querendo... Ó, vem, vai falar agora, então? Agora, já. Na o CNBC. S&P. Você não tem? No escritório não tem, não? Alguém na CNBC aí, mano? O Júnior, você achou aí? O S&P já tá desabando. Cadê? Puta, chuva, é isso? CNBC, velho. Tô com a boleta cheia aqui. Uai, Abrão, a minha tá assim, não. Tô vendo o JP soltando os contratinhos devagar. Muito tem que eu morrer. Eita, vai cair um chuvão aqui, hein? Aqui já tá. É mesmo? Aí tá chovendo? Aqui Já tá chovendo. tá. Chovendo e relampejando. Azedou aqui, E papaizinho. relampejando. Aí, mano, 19,100, hein? Olha, fica bonito. Nossa, ainda bem que eu fiz o trade no índice lá pela manhã, que se fosse pra fazer agora, não ia dar dinheiro nenhum hoje. Ô, Júnior, sabe uma coisa que eu reparei aqui? Vê se para você funcionou aí no Vector. Que por mais que essa volatilidade foi grande, coloca no 15 minutos do Bitcoin e vê se ele rompeu o canal linear de regressão. Rompeu os dois lados. Mas rompeu muito forte? Porra! Violou. Não, rompeu. Não. É que aqui o índice e o dólar não romperam os canais de regressão linear, velho. Não, mas o que é rompimento para vocês? Não, isso é aquilo ali violação. rompeu. Não, aquilo aí tá bom. Violou dos dois lados. Então. Violou bonito. Ai. Rompimento tem que ter a confirmação, não é não? Rapaz, o JP tá ganhando aqui, que a Bolsa Brasileira tá vindo pra cima. O cara tá falando e a Bolsa tá andando pra cima. Tá indo pra cima, tudo tá voltando. A S&P também. E ele só falou, boa tarde. Esse áudio aí? É. Pode aumentar. Over the next 3 years, the median unemployment rate runs above the median estimate of its longer run normal level. Inflation remains well above our 2% longer run goal. Over the 12 months ending in July, total PCE prices rose 6.3%. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 4.6%. In August, the 12-month change in the consumer price index was 8.3%, and the change in core CPI was 6.3%. Price pressures remain evident across a broad range of goods and services. Although gasoline prices have turned down in recent months, they remain well above year-earlier levels, in part reflecting Russia's war against Ukraine, which has boosted prices for energy and food and has created additional upward pressure on inflation. The median projection in the S&P for total PCE inflation is 5.4% this year and falls to 2.8% next year, 2.3% in 2024, and 2% in 2025.
Participants continue to see risks to inflation as weighted to the upside. Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. But that is not grounds for complacency. The longer the current bout of high inflation continues, the greater the chance that expectations of higher inflation will become entrenched. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by 0.75 percentage point, bringing the target range to 3 to 3.25%. And we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet, which plays an important role in firming the stance of monetary policy. Over coming months, we will be looking for compelling evidence that inflation is moving down, consistent with inflation returning to 2%. We anticipate that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate. The pace of those increases will continue to depend on the incoming data and the evolving outlook for the economy. With today's action, we have raised interest rates by 3 percentage points this year. At some point, as the stance of monetary policy tightens further, it will become appropriate to slow the pace of increases while we assess how our cumulative policy adjustments are affecting the economy and inflation. We will continue to make our decisions meeting by meeting and communicate our thinking as clearly as possible. Restoring price stability will likely require maintaining a restrictive policy stance for some time. Se prepara para traduzir para nós aí, Antônio. The record cautions strongly against prematurely loosening policy. As shown in the SEP, the median projection for the appropriate level of the federal funds rate is 4.4% at the end of this year, 1 percentage point higher than projected in June. The median projection rises to 4.6% at the end of next year and declines to 2.9% by the end of 2025, still above the median estimate of its longer run value. Of course, these projections do not represent a committee decision or plan, and no one knows with any certainty where the economy will be a year or more from now. We are taking forceful and rapid steps to moderate demand so that it comes into better alignment with supply. Our overarching focus is using our tools to bring inflation back down to our 2% goal and to keep longer-term inflation expectations well anchored. Reducing inflation is likely to require a sustained period of below-trend growth, and there will very likely be some softening of labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. We will keep at it until we're confident the job is done. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you, and I look forward to your questions. Hi, Chair Powell. Thank you for taking our questions. Gina Smart from the New York Times. I wonder if you could give us a little detail around how you'll know when to slow down these rate increases and how you'll eventually know when to stop. Antônio, olha esse candle de 1 hora se não vai. 20%. Caralho, eu falei que um monte de vezes que com o Abraão, agora que eu vi que estava desligado aqui. 20%. O Abraão está só no translate aí. 20% aqui, filho. 20% só no candle da FI lá. So, the way we're thinking about this is the overarching focus of the committee is getting inflation back down to 2%. To accomplish that, we think we'll need to do 2 things in particular to achieve a period of trend and also some softening conditions to foster a better Eu vi ali, balance você between acabou de demand and postar, supply. cara. So, Aí eu fui on olhar. the first, committee's forecasts and those of most outside forecasters do show growth running below its longer run potential this year
Aldão, só 2025, On the second então, front, so far there's only modest evidence that the labor market is cooling off. Job openings are down a bit. As you know, quits are off their all-time highs. There's some signs that some Lucas, flattening out, but not moving up. Payroll gains have moderated, but not much. And in light of the high inflation we're seeing, we think we'll need to, and in light of what I just said, we think that we'll need to bring our funds rate to a restrictive level and to keep it there for some time. So what will we be looking at, I guess, is your question. So we'll be looking at a few things. First, we'll want to see growth continuing to run below trend. We'll want to see movements in the labor market showing a return to a better balance between supply and demand. And ultimately, we'll want to see clear evidence that inflation is moving back down to 2%. So that's what we'll be looking for. In terms of reducing rates, I think we'd want to be very confident that inflation is moving back down to 2% before we would consider that. Thank you, Mr. Chairman. Steve Leishman, CNBC. Can you talk about how you factor in the variable lags on inflation and the extent to which the outlook for rates should be seen as linear in the sense that you keep raising rates, or could you envision a time when there's a pause to kind of look at what has been wrought in the economy from the rate increases? Thank you. Sure. So, of course, monetary policy does famously work with long and variable lags. The way I think of it is our policy decisions affect financial conditions immediately. In fact, financial conditions have usually been affected well before we actually announce our decisions. Then changes in financial conditions begin to affect economic activity fairly quickly, within a few months. But it's likely to take some time to see the full effects of changing financial conditions on inflation. So we are very much mindful for that. And that's why I noted in my opening remarks that at some point, as the stance of policy tightens further, it will become appropriate to slow the pace of rate hikes while we assess how our cumulative policy adjustments are affecting the economy and inflation. So that's how we think about that. Your second question, sorry, was I should know better. I should know better than to answer your second question. There you go. Is it linear? Do you keep raising rates, or is there a pause that you could envision where you kind of figure out what has happened to the economy and you kind of catch up in the real economy? The rate increases have to catch up in the real economy. Thank you. So I think it's very hard to say with the precise sort of should do is the way this is going to unfold. As I mentioned, what we think we need to do and should do is to move our policy rate to a restrictive level that's restrictive enough to bring inflation down to 2%, where we have confidence in that. And what you see in the SEP numbers is people's views as of today, as of this meeting, as to the kind of levels that will be appropriate. Now those will evolve over time, and I think we'll just have to see how that goes. If there is a possibility, certainly that we would go to a certain level that we're confident in, and but we're not at that level. Clearly today, we're just we just go to the very lowest level of what might be restrictive, and certainly in my view and the view of the committee, there's a ways to go. Vem, papai. Ô, Renan, conseguiu pegar sua ordem lá ou não? The projections show the unemployment rate rising to Conseguiu pegar sua ordem lá de compra ou não? And historically, that kind of rise in the unemployment rate would typically bring a recession with it. Should we interpret that to mean no soft landing? And is that kind of rise necessary to get inflation down? Right. So you're right. In the SEP, there's what I would characterize as a relatively modest increase in the unemployment rate from a historical perspective, given the expected decline in inflation. Now, why is that? So really, that is what we generally expect, because we see the current situation as outside of historical experience in a number of ways, and I'll mention a couple of ways. First, and you know these, but first, job openings are incredibly high relative to the number of people looking for work.
it's plausible, I'll say, that job openings could come down significantly. They need to, without as much of an increase in unemployment as has happened in earlier. Voltando tudo. So that's one thing. Você tá pedindo alguma coisa, filhinho? Não. Ah, então pelo menos fala que tá comprado, então, vai. Fala que tá comprado. Não, só tô assistindo. Ah, então tá bom. Na verdade, eu tô trabalhando aqui. Eu falei, né, mano? Ganhou uma hora, é pau na compra. Part of this inflation is caused by this series of supply shocks. Dá uma olhada em ave aí. Beginning with the pandemic and really with the reopening of the economy, and more recently amplified and added to by Russia's invasion of Ukraine, all contributed to the sharp increase in inflation. So these are the kinds of events ave voando. Ó, business cycles. And in principle, if those things start to get better, and we do see some evidence of the beginnings of that, it's not much olha more o que a Atom fez, good to né? see that. For example, commodity prices that look like Olha na tela aí, OMG. supply chain Olha o Samuel falando da XRP aí. Nossa, esse troço verde é um quinto, meu Let me just say how much these Quem factors falou que tava na OMG? Ah, vocês não pegaram o trade, né? in this Não. sequence of events, it remains to be seen. We have always understood. E nem soltou o pavio pra baixo. Ela soltou. Ah, Soltou Tá aqui, desabando ó. o céu aqui, ó. Ah? Tá desabando o céu aqui. O... No one knows whether this process will lead to a recession, or if so, how significant that recession would be. Ó, o Abraão, tá It's long gonna depend hoje. on how quickly wage and price inflation pressures come down, whether expectations Vai tá long hoje. and Bota whether XRP pra nós aí. O Samuel falou labor que supply, which would help as well. tá indo pra In boa. addition, the chances of a soft landing are likely to diminish to the extent that policy needs to be more restrictive or restrictive for longer. Nonetheless, we're committed to getting inflation back into 2% because we think that a failure to restore price stability would mean far greater pain. Será que a gente vai visitar 22 casinhos? Top of your list in terms of understanding the labor market and how much room there is there? Yes, vacancies are still almost 2-to-1 ratio to unemployed people. That and quits are really very good ways to look at how tight the labor market is and how different it is from other cycles. O Bruno falou que tá long e sem stop. Ui, vivendo perigosamente. Really added value in terms of understanding what the labor market is. Long e sem stop, meu amigo. Cuidado aí, é o BTC de novo. In describing the policy destination, there's still a way to go, but I imagine you have to have some idea Fala que ainda estão brincando. destination, whether it's a stopping point or a pausing point. And so I was wondering if you could discuss how you are thinking about, as the data come in, where that destination is, how it's moving up if inflation doesn't perform. Ô, man, eu falei do primeiro alvo, né, do BTC, ó, puxando a FIBA, olha lá. Você falou lá de manhã. Foi lá no toquinho já? Aí, ó. Que delícia. Falei, a FIBA não falha, mano. Again, we believe that we need to raise our policy stance overall to a level that is. Mas o primeiro alvo de FIBO mesmo é mais para cima, né? É, mais pra cima, é que eu uso esse aqui também. Tava pesado, né? We also know that there are growing variable lengths, particularly as they relate to inflation. So it's a challenging assessment. So what do you look at? You look at broader financial conditions, as you know. You look at where rates are real and nominal in some cases. You look at credit spreads. You look at financial conditions indexes. We also, I would think, and you see this this is something we talked about today in the meeting, and talked about in all of our meetings, and you see this, I think, in the committee forecast. You want to be at a place where real rates are positive across the entire yield curve. And I think that would be the case if you look at the numbers that we're writing down and think about. É 0,5 no BTC de FIBO. Inflation expectations. I think you would see. Essa minha FIBO aqui, cara, é 23,6. Ela fica entre a 0 e a 0,38. Howard Schneider with Voters. Thanks for
the opportunity. I just want to be clear on this. You say it's meeting by meeting, but it sure looks like we're going 75, 50, 25. Is 75 next month the baseline? So we make one decision per meeting, and the decision we made today was to raise the federal funds rate by 75. You're right that the median for the year end suggests another 125 basis points in rate increases. But there's another fairly large group that saw 100 basis points. O Antônio deu um apagão lá onde ele estava, perdeu conexão. So, we're going to make that decision at the meeting. We didn't make that decision today. We didn't vote on that. I would say that we're committed to getting to a restrictive level of, for the federal funds rate and getting there pretty quickly, and that's what we're thinking about. Just as a follow-up to that, I'm wondering about the sort of risk management considerations here. Given there's some discussion now of overdoing it, what's the incentive to continue front-loading right now? Is it lack of progress on inflation seen in the CPI reports, or is it a motivation to get as much done while the job market is still strong? So what we've seen is inflation our expectation has been that we would begin to see inflation come down, largely because of supply side healing. By now, we would have thought that we would have seen some of that. We have seen some supply side healing, but inflation has not really come down. If you look at core PCE inflation, which is a good measure of where inflation is running now, if you look at it on a 3, 6, and 12-month trailing annualized basis, you'll see that inflation is at 4.8%, 4.5%, and 4.8%. So that's a pretty good summary of where we are with inflation, and that's not where we expected or wanted to be. So what that tells us is that we need to continue, and we can keep doing these. And we did today do another large increase as we approach the level that we think we need to get to, and we're still discovering what that level is. But people are writing that down in their SEP where they think policy needs to be. So that's how we're thinking. Chair Powell, how should we interpret the fact that core inflation is still not forecast in the SEP to be back to target in 2025, and yet the dot plot projects cuts as early as 2024? And does that mean there's a level of inflation above the 2% target that the Fed is going to tolerate? So I guess core is at 2.1 in 2025, and the median and headline is at 2.0. So that's pretty close. I mean, we write down our forecasts and we figure out what the median is and we publish it. So it's not. I mean, I would say that if the economy followed this path, this would be a pretty good outcome. But you're right, it is a 10 higher than 2%. Just as a quick follow-up, I mean, if the concern is that underlying inflation is becoming more entrenched perhaps each month, then why forego the more aggressive 100 basis point increase today? And does that risk having to do more later on? Yeah, so we, as we said, at the last press conference and in between that one and this one, we said that we would make our decision based on the overall data coming in. So you remember we got a surprisingly low reading in July, and then a surprisingly high reading for August. So I think you never want to overreact too much to any one data point. So if you look at them together, and as I just mentioned, if you really look at this year's inflation, 3, 6, and 12-month trailing, you see inflation is running too high. It's running 4.5% or above. You don't need to know much more than that. If that's the one thing you know that this committee is committed to getting to a meaningfully restrictive stance of policy and staying there until we feel confident that inflation is coming down. And that's how we think about it. Hi, Victoria Vito with Politico. I wanted to ask about balance sheet. You all have left open the possibility that you might sell mortgage-backed securities, but we've seen significant slowing in the housing market. Mortgage rates have gone up significantly. I'm just wondering whether conditions there might affect your plans for how quickly you have the runoff on the MBS side.
So what we said, as you know, was that we would consider that once balance sheet runoff is well underway. I would say it's not something we're considering right now, and not something I expect to be considering in the near term. It's just it's something I think we will turn to, but the time for turning to it has not come and is not close. And will conditions in the housing market affect that decision? I think a number of things might affect that decision. The main thing is we're not considering that decision, and I don't expect that we will anytime soon. Thanks. Neil Irwin with Axios. A number of commentators have come to the view, and including over at the World Bank, that simultaneous global tightening around the world creates a risk of a global recession, which is worse than is necessary to bring inflation down. How do you see that risk? How do you think of coordination with fellow central bankers? And is there much risk of overdoing it on a global level? So we actually, my colleagues and I, a number of my FOMC colleagues and I just got back from one of our frequent trips to Basel, Switzerland, to meet with other senior central bank officials from around the world. We are in pretty regular contact, and we exchange. Of course, we all serve a domestic mandate, domestic objectives, in our case, the dual mandate, maximum employment price stability. But we regularly discuss what we're seeing in terms of our own economy and international spillovers. And it's a very ongoing, constant kind of a process. So we are very aware of what's going on in other economies around the world and what that means for us and vice versa. The forecast that we put together, that our staff puts together, that we put together on our own, always try to take all of that into account. I mean, I can't say that we do it perfectly, but it's not as if we don't think about, the policy decisions, monetary policy and otherwise, the economic developments that are taking place in major economies that can have an effect on the U.S. economy. That is very much baked into our own forecast and our own understanding of the U.S. economy as best we can. It won't be perfect. So, I don't see it. It's hard to talk about collaboration in a world where people have very different levels of interest rates. If you remember, there were coordinated cuts and raises and things like that at various times. But really, we're in very different situations. But I will tell you, our contact is more or less ongoing, and it's not coordination, but there's a lot of information sharing, and we all, I think, are informed by what other important economies that are important to the United States are doing. Greg Torres from Bloomberg. Chair Powell, you talked about some ways the higher interest rates are affecting the economy, but we've also seen a resilient labor market with durable consumption, strong corporate profits. And I'm wondering what your story is on the resilience of the economy. After all, you and your colleagues said, well, we started tightening in March when we were talking about interest rates in the future, and indeed, Treasury rates moved up, so we should have had a lot of tightening taking effect. Why is the economy, in your view, so resilient? And does it mean that we might need a possibly higher permanent rate? You're right, of course. The labor market in particular has been very strong, but there are the sectors of the economy that are most interest rate sensitive are certainly showing the effects of our tightening. And of course, the obvious example is housing, where you see declining activity and of all different kinds, and housing price increases moving down. So we're having an effect on interest-sensitive spending. I think through exchange rates, we're having an effect on exports and imports. I think so. All of that's happening. But you're right. It's just, and we've said this. This is a strong, robust economy. People have savings on their balance sheet from the period when they couldn't spend and where they were getting government transfers. There's still very significant savings out there, although not as much at the lower end of the income spectrum, but still some savings out there to support growth. The states are very flush with cash, so there's a good reason to think that this will continue to be a reasonably strong economy. Now, the data sort of are showing that growth is going to be below trend this year. We think of trend as being about 1.8% in that range.
We're forecasting growth well below that, and most forecasters are. But you're right. There's certainly a possibility that growth can be stronger than that. And that's a good thing because that means the economy will be more resistant to to a significant downturn. But of course we are focused on the thing I started with, which is getting inflation back down to 2%. We can't fail to do that. If we were to fail to do that, that would be the thing that would be most painful for the people that we serve. So for now, that has to be our overarching focus. And you see that, I think, in the SEP, in the levels of rates that we'll be moving to reasonably quickly, assuming things turn out roughly in line with the SEP. So that's how we think about it. Thank you, Mr. Chairman. In a world of euphemisms that we live in here with below-trend growth and a modest increase in unemployment, I'm wondering if I could ask you a couple of direct questions for the American people. Do the odds now favor, given where you are and where you're going with interest rates, favor a recession? 4.4% unemployment is about 1.3 million jobs. Is that acceptable job loss? And then given that the data you look at is backward looking and the lags in your policy are forward looking and you don't know what they are, how will you know, or will you know, if you've gone too far? So I don't know what the odds are. I think that there's a very high likelihood that we'll have a period of what I've mentioned is below trend growth, by which I mean much lower growth, and we're seeing that now. So the median forecast, I think, this year for among my colleagues and me is 0.2% growth. So that's very slow growth, and then below trend next year. I think the median is 1.2, also well below. So that's a slower. That's a very slow level of growth, and it could give rise to increases in unemployment. But I think that is something that we think we need to have, and we think we need to have softer labor market conditions as well. We're never going to say that there are too many people working, but the real point is this: inflation. What we hear from people when we meet with them is that they really are suffering from inflation, and if we want to set ourselves up really light the way to another period of a very strong labor market, we have got to get inflation behind us. I wish there were a painless way to do that. There isn't. So what we need to do is get rates up to the point where we're putting meaningful downward pressure on inflation, and that's what we're doing. And we certainly don't hope. We certainly haven't given up the idea that we can have a relatively modest increase in unemployment. Nonetheless, we need to complete this task. Hard to hypothetically deal with that question. I mean, our really tight focus now continues to be ongoing rate increases to get the policy rate up where it needs to be. And as I said, you can look at this SEP as today's estimate of where we think those rates would be. Of course, they will evolve over time. I wanted to follow up with what you just mentioned about the labor market. You've said several times that to have the labor market we want, we need price stability. You suggested maybe there isn't a trade-off in the long run, but in the short run, there is a lot of concern, as people have been expressing here, about higher unemployment as a result of these rate hikes, or as a result of rate hikes. So can you explain, though, what about high inflation now threatens the job market? And you seem to suggest that high inflation will eventually lead to a weaker job market. So can you spell that out a little more for the general public and how that will work? So for starters, people are seeing their wage increases, their wage increases eaten up by inflation. So if your family is one where you spend most of your paycheck, every paycheck cycle, on gas, food, transportation, clothing, basics of life, and prices go up the way that they're going up, you're in trouble right away. You don't have a cushion, and this is very painful for people at the lower end of the income and wealth spectrum. So that's what we're hearing from people. It's very much that inflation is really hurting. So how do we get rid of inflation? And
as I mentioned, it would be nice if there were, a way to just wish it away, but there isn't. We have to get supply and demand back into alignment. And the way we do that is by slowing the economy. Hopefully, we do that by slowing the economy, and we see some softening in labor market conditions, and we see a big contribution from supply side, improvements and things like that. But none of that is guaranteed. In any case, our job is to deliver price stability, and I think you can think of price stability as an asset that just delivers large benefits to society over a long period of time. We really saw that for a long time. The United States had 2% inflation, didn't move around much, and that was enormously beneficial to the public that we serve. And we have to get back to that and keep it for another long period of time. To pull back from the task of doing that is you're just postponing. The record shows that if you postpone that, the delay is only likely to lead to more pain. So, I think we're moving to do what we need to do and do our jobs, and that's what you see us doing. Thank you for taking the question, Mr. Chairman. Edward Lawrence for Fox Business. So you had said that Americans and businesses need to feel some economic pain as we go forward. How long from here should Americans be prepared for that economic pain? How long? I mean, it really depends on how long it takes for wages and more than that, prices to come down, for inflation to come down. And so what you see in our projections today is that inflation moves down, significantly over the course of next year, and then more the next year after that. And I think once you're on that path, that's a good thing, and things will start to feel better to people. They'll feel lower inflation. They'll feel the economy's improving, and also if our projections are close to right, you will see that that the costs in unemployment they're meaningful, and they're certainly very meaningful to the people who lose their jobs. And we talk about that in our meetings quite a lot. But at the same time, we'd be setting the economy up for another long period. This era has been noted for very long expansions. We've had 3 of the 4 longest in measured history since we got inflation under control. And that's not an accident. So when inflation is low and stable, you can have these 9, 10, 11, 10-year anyway expansions. And you could see what we saw in 2018, 19, and 20, which was very low unemployment, the biggest wage gains going to people at the low end of the spectrum, the smallest racial gaps that we've seen since we started keeping track of that. So we want to get back to that, but to get there, we're going to have to get supply and demand back in alignment, and that's going to take tight monetary policy for a period of time. What is that economic pain in your mind? Is it job losses? Is it higher interest rates on credit cards? What is that economic pain? So it's all of those things. Higher interest rates, slower growth, and a softening labor market are all painful for the public that we serve. But they're not as painful as failing to restore price stability and then having to come back and do it, down the road again, and doing it at a time when actually now people have really come to expect, high inflation. If the concept of high inflation becomes entrenched in people's economic thinking about their decisions, then sort of getting back to price stability, the cost of getting back to price stability just rises. And so we want to avoid that. We want to act aggressively now and get this job done and keep at it until it's done. Nicole Goodkind, CNN Business. Existing home sales have fallen for 7 months straight. Mortgage rates are at their highest level since 2008. Yet mortgage demand increased this week, and housing prices are still elevated. Now, at the end of your June press conference, you mentioned plans to reset the housing market. I was wondering if you could elaborate on what you mean when you say reset, and what you think it will take to actually get there. So when I say reset, I'm not looking at a particular specific, set of data or anything. What I'm really saying is that we've had a time of a red hot housing market all over the country where, famously houses were selling to the first buyer at 10% above the ask before even seeing the house, that kind of thing. So
there was a big imbalance between supply and demand. Housing prices were going up at an unsustainably fast level. So the deceleration in housing prices that we're seeing should help bring sort of prices more closely in line with rents and other housing market fundamentals. And, you know, that's a good thing. For the longer term, what we need is supply and demand to get better aligned so that housing prices go up at a reasonable level, at a reasonable pace, and that people can afford houses again. And I think we probably in the housing market have to go through a correction to get back to that place. There are also longer run issues though with the housing market, as you know, we're you know, it's difficult to find lots now close enough to cities and things like that. So builders are having a hard time getting zoning and lots and workers and materials and things like that. But from a sort of business cycle standpoint, this difficult correction should put the housing market back into better balance. Shelter made up such a large part of this hot CPI report that we saw. Do you think that there is a lag and that we will see that come down in the coming months, or do you think that there's still this imbalance that needs to be addressed? Well, I think that shelter inflation is going to remain high for some time. You know, we're looking for it to come down, but it's not exactly clear when that will happen. So it may take some time. So I think you know, hope for the best, plan for the worst. So I think on shelter inflation, you just got to assume that it's going to remain pretty high for a while. Hi, Jean Young with Market News. You've talked about the need to get real rates into positive territory, and you said earlier that policy is just moving into that territory now. So I'm curious, how restrictive is rates at 4.6% expected? Is that expected to be next year? How restrictive? Sure. So I think if you look, you know, when we get to, let's assume we do get to that level, which I think is likely, you know, what you're going to do is you're going to adjust that for some forward looking measure of inflation. And, you know, that could be, you pick your measure. It could be, you know, there are all kinds of different things you can pick and you get, but what you'll get is a positive number. In all cases, you will get forward inflation expectations in the short term, I think, that are going to be, assuming that we're doing our jobs appropriately, that will be significant. So you'll have a positive federal funds rate at that point, which could be 1% or so. But I mean, I don't know exactly what it would be, but it would be significantly positive when we get to that level. And let me say, you know, we've written down what we think is a plausible path for the federal funds rate. The path that we actually execute will be enough. It will be enough to restore price stability. So this is something that, as you can see, they've moved up, and we're going to continue to watch incoming data and the evolving outlook and ask ourselves whether our policy is in the right place as we go. Thank you very much. Acabou? Acabou. Mano, dá uma olhada nessa app, dá uma olhada na comp, velho. A comp foi embora, eu vi. Fiquei olhando o BTC, né, esperando ele romper a 1 hora, mas as altcoins romperam tudo e foram embora, velho. Fiquei no BTC e na Ethereum, me dei mal. Perdi o rolê. Pior foi o Antônio. Caiu a internet dele. Cara, tem taxa de juros do Brasil também hoje, tá? Ô, louco. Que horas? Copom, né? Cara, deixa eu ver se não investe. A gente devia ter aqui também, né? Cara, esse investe é zica pra caramba, que ele só abre no Safari aqui, velho. É um safado.
Cara, a ideia é que o Brasil mantenha a taxa de juros em 3,75, que não aumente. Ia ser até bom para o dólar dar uma recuada. Nossa, só 6 horas. É mesmo, eles estão querendo que venha 3,75, que eles mantenham. Porque parece que manter já é ser conservador, velho. Agora, Júnior, se aquela operação da AP está aberta, com o Meu stop Deus. no mesmo lugar, cara, no mesmo lugar, sem trocar ali, é o stop pequenininho, pequenininho. Cara, Não, ele ia pegar, velho. Não ia, bro. Não ia, porque a compra foi no 58, no 5,84 e o stop tava no 5,76. Era stop de um candle de 1 hora, velho. Ah, tá. É que eu tinha entrado. É isso mesmo. Não ia pegar, cara. E tudo bem que você não precisava estar dentro, só podia ficar de olho, né? Mas o que o meu vacilo foi ficar de olho no Bitcoin, na Ethereum e não olhar para as altcoins, né? Qualquer altcoin que você olhasse, ela foi. E querendo ou não, Comp, KSM, né? E AP, era as que a gente estava olhando desde ontem. É. Então é isso. Eu acho que o mercadinho é para cima até dia 13. O próximo CPI. Você acha que segura até lá? Hã? Você acha que segura até lá? Cara, se não tiver guerra, segura. Segura não, sobe, filho. Sobe. Ainda acredito de buscar liquidez nos 22 ali agora. Tudo vai ser de acordo com o CPI, né? Que a inflação agora de setembro que vai sair em outubro. É o que eu vejo. E o JP Morgan estava certo aqui em relação, né? Segurou, cara. O Copom soltando 3,75 fica legal, cara. Calma aí, não. E eu fiz um trade aqui hoje, só aquele. Eu não fiz nenhum. Na verdade, eu fiz aqui no índice, eu fiz um trade, né? Gainzinho de 300 pontos aqui. Aí peguei aquela app, saí com 10%. E também saí ali perto da entrada, positivo na One-inch, né? Antes dela virar para cima. Mas podia ter pego essa comp aqui. O comp foi lindo. Nossa, podia ter pego comp. Acho que qualquer coisa que você olhasse aqui, cara, dava para pegar bem, ó. Vamos pensar aqui, comprou o candle do diário, igual eu falei, rompimento na parte de cima, porque foi um outside. Sol, minha nossa. Avax. Não, tem que ser as boas mesmo, tem que ser a Atom para cima. Atom, Riff, Uni, KSM. KSM até nem dava muito bom, cara. Porque o Kendo deixou pavio. Tinha que ser Apicon e Comp mesmo. Para dar um dinheiro bom, 7% em Comp.
que no diário já estava acima das médias, já tinha achado 9,3. Pô, tinha dado um PC no 4. Um PC no diário, eu acho. Por exemplo. Mas depois dessa aqui eu vou ter relaxado que acabar aqui, hein? Mas acho que não tem mais, né, o que fazer aí, Não, velho. hoje não. Agora esse movimento já foi, a galera já sentou o dedo. Já, Elvis, acabou tudo. Pô, o que é isso aí que apareceu? Você que botou, Juliano? Opa! Ô, louco. Ele colocou aí que é pra. Você vai colocar isso no cantinho? Vou. Agora dá uma relaxada, né? Descansar, né? Que o homem Como é é de que vai, ferro. como é que você vai descansar? Eu? É. Vou assistir um filme. Pra você jogar videogame. Já joguei demais hoje. É aqui, ó. Já testa aí o QR Code aí, ó, pra ver se funciona. Lá na tela aí, deixa eu ver. Cara, na hora Deixa eu escanear aqui. na hora do almoço, Escanear já. eu tava jogando, hein, cara. Não tem muito o que fazer, não. Comprei o Ney agora, coloquei no meu time, agora vai. Foi. Já mandou direto para live action. Visite-nos online, YouTube, blá Legal, blá mandou blá. direto pro site. Legal. Ele manda para as redes sociais. Daí você pode entrar pro site, no Telegram ou no YouTube. Visite online, YouTube e o Telegram. Insta também? E Insta também, daqui a pouco. Ah, tá. É, porque eu ia falar, o Insta não tá aqui, não. Legal. Então tá bom. Cara, se você. Isso aí é legal da gente ter e postar no. É que normalmente se a gente postar não adianta, porque Não normalmente adianta, o né? pessoal vê no celular, né? Pode crer. Tem que ser um link. Ah, tá. Entendi. Se eu postar aqui no meu Stories, o pessoal vai precisar do celular para ler, né? Não vai ler. Pois Aí é. não vai ler. Vai adiantar. Faz sentido Tinha não. que ter um celular em cima do celular. Faz sentido não, Renato. Faz sentido não. Pode pegar o celular da esposa. Pode pegar o celular da esposa, sei lá. Vamos tentar aí. Não, mas aí, porra. Cara, acabei de ver uma parada, não sei se é verdade. Parece que tem um episódio dos Simpsons que mostra que a Elizabeth II morreu e era 2022, mano. Sacanagem. Tu tá mentindo. Vou te mandar no seu aí, vou te mandar. Ô, louco, velho. Os caras fazem de novo o bagulho. Não pode ser, não. Acontece um negócio, os caras fazem episódio e falam isso aí. Já deixaram no forninho, né? Deixaram no forninho. Mano, né? Para. Deixaram no forninho. Aí, vamos soltar em 2022. Morreu lá, cara. Mano, pô. Pô, óbvio, né, mano? Os cara iam ter um range curto pra acertar, né, porra? Já tava ali. Porra. S&P devolvendo um pouquinho. Bitica também. Ethereum também. Porra, a Bitica podia ter me pego lá, hein? Um pouquinho, $100, hein, velho? Aí eu falei, mano, dá aquela alteradinha. Não. Aqui é feel or kill, velho. Aqui é chucruruco. Aí. Fez os milhão aí, Gal? Não fiz nada. Fio. Foi pra baixo sair, ainda bem, porque foi tudo assim. Você fez o quê? 60 ou 70 dólares? Fiz um centinho. Normal, no dia de volatilidade assim, você fez 500 no bolso. Pagou. Não, mas ontem eu tinha pego o XRP, né? Chutei um XRPzinho ali, inteirzão, fechei hoje, $160. Mandei assim, para cancelar sua conta na blockchain.com, mande um e-mail. Mandei um e-mail, por favor.
realmente. Realmente. Ah, vou chegar no Twitter hoje, muito. Não perda de tempo. S&P tá devolvendo de novo? É isso mesmo? Nossa, muita bagunça hoje, velho. É demais aí, homem, pra você? Ah, pra mim é. Você é louco. Tô rico, tô pobre toda hora? Ô, Oh. louco. Caralho, esse cara... Esse cara desce sarrafo. Que análise funciona desse jeito? Não, hoje... É, análise de pau na compra e pau na venda, velho. Pô, será que não dá pra pegar uns fechou dentro, fechou fora aí, não? Cara, eu acho que tem que passar... Vai no passar BTC essa Vai no BTC 4 horas e me fala. Eu vou colocar na tela, mas é melhor. Cadê aqui? Esperar o mercado absorver. Acho que o tradezinho é mais tarde só, né? Diáriozinho, fechou, tal, pá, pipó. É, tem que deixar esse aí 1 hora voltar tudo aí. Tem que deixar. Demora umas 3 horas para voltar para a tela. Ô, mano, será que não vai ter tudo? Só o Antônio que não. Tô correndo aqui. Pergunta pro Renan se ele tem conta na FTX. Ô, Renan, você tem conta na FTX? Tem. Tem. A FTX pergunta que você quer. Tem depósito para real? Depósito para real? Ah, tem? Cara. Não. Sim ou não? Não sei. Ai, caralho. Não sei. Aí, Renan. Aí, fechou dentro, fechou fora, vai fechar tudo dentro. Vai fechar no 0 a 0, vai fechar no 2xão? Meu Deus. Ô, louco, bateu. Foi lá fora, pra cima, foi lá fora pra baixo e vai fechar no meio. Você quer comprar? Pode comprar. Te estopei, quer vender, te estopei. E aí, pronto, parei. Bagunça. Meu Deus. Puta que pariu, viu? Mas o S&P tá vindo mesmo. Tá, pô, tá vindo bem forte. Vamos shortar comp. Ah lá, já tá indo cobrir o pavio lá de novo. Nossa senhora. Minha nossa. Será que o Bitica vai acompanhar, pegar na mão? Você tá louco. Vai ativar aquele ombro cabeça ombro de 1 hora mesmo. Acho que vai, mano. Você vai querer, pode enfiar os dois dedinhos. Pode enfiar os dois dedinhos. Você vai entrar, você vai entrar. Sim, não tem problema. Vai entrar em você de qualquer jeito. E deixa o próximo olhar então. Você vai querer, pode enfiar os dois dedinhos. Pode enfiar os dois dedinhos. Você vai entrar, você vai entrar. Sim, não tem problema. Vai entrar em você de qualquer jeito. Quando vem o cara a arminha. Se vai entrar. Qual dos dois você prefere? Os dois vão enfiar no teu cu. Se vai entrar, se você vai entrar assim. Não tem Mano, problema. essa foi a melhor pra mostrar pros caras que, tipo assim, mano, é um prato de merda e um prato de bosta. Ô, Renan, essa é pra você aí, eu mandei pra você aí agora. Fechou dentro, fechou fora, comp 15 minutos. É short? Short. É short, Renan? Comp? Short. Ah, não era você não, Renan. É o outro Renan. É outro Renan, Renan. É outro Renan é bom. É, não, o Renan tá perguntando aqui o quê, mas eu tô falando com outro Renan. Aí eu falei pro Renan daqui que eu tô falando com outro Renan.
15 minutos, pode shortar de olho fechado, então? Não ativou, meu amigão. Porra, caralho. Porra. Você conhece, você conhece Antecipei ou não? Você Caralho, o bagulho tá querendo voltar mesmo. tá querendo voltar na cara. Não tá na cara, meu bem. Nossa, o S&P tá derretendo, mano. Bom, galerinha, vou encerrar essa transmissão aqui. Vou abrir a sala de Boa, novo, falou, tá? galera. Até amanhã, 8h30. Tamo junto. Valeu. Valeu. Nossa, que tal esse do